Olá pessoal, iniciando mais uma videoaula e para que possamos iniciar nossa videoaula de matemática, vamos retomar o que foi visto na videoaula anterior. Para fazermos essa correção, turma, é necessário que vocês peguem os cadernos de vocês, peguem um livro também e abram na atividade anterior, atividade que eu apliquei na videoaula anterior, e acompanhem, certo? Se por um acaso tiver algum quesito que você tenha feito incorretamente, você conserta. Se tiver correto, beleza, ótimo, melhor ainda, porque é através disso que a gente vai conseguir potencializar o nosso aprendizado, ok? Na aula anterior foram passadas algumas atividades, em que 2 questões foram feitas no caderno, outras 2 foram feitas no livro, certo? Vamos iniciar fazendo a resolução, a correção das atividades do caderno. Inicialmente vocês tiveram essa atividade. Resolva as adições. Aí vocês tinham os quesitos A, B e C. Vocês deveriam fazer o seguinte: para que fizesse a resolução dessas questões, vocês deveriam seguir o que manda o algoritmo da adição. No caso, para a gente iniciar uma adição, a gente tem que iniciar somando a partir das unidades, né? E aqui nós temos 264 mais 537. Nós iniciaríamos então pelo número 4 somando com 7, não é isso? Então ficaria basicamente assim: 4 mais 7, 11. Fica 1, sobe o 1 da dezena. Fica 1 da unidade, sobe o 1 da dezena. Esse 1 que sobe, como vimos anteriormente, junta-se com esse númerozinho aqui, ao qual ele está em cima, certo? Ficaria dessa forma: 1 mais 6, 7, mais 3, 10. Então, ficaria 10, fica o 0 da unidade, sobe o 1 da dezena para o número seguinte, para o algarismo seguinte. Juntando o número que subiu com o número que está abaixo dele, ficaria o quê? 1 mais 2, 3, mais 5, 8. Pronto, está concluído a A. Passamos então para B. 741 mais 235. Novamente relembrando, temos que somar a partir da unidade. As unidades começam aqui em 1 e também no número 5. Ficaria então 1 mais 5, 6. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. Concluímos então a B. C. Nós temos aqui inicialmente 6 mais 4. 6 mais 4 é 10, professor. Então fica o 0, a unidade sobe o 1 da dezena. 1 mais 3, 4. Mais 3, 7. 2 mais 1, 3. Então concluímos também a C. Confira com a sua atividade. Se por acaso tiver acertado, ótimo. Muito bem, significa que está no caminho certo. Mas se por um acaso você estiver com algum número incorreto ou diferente desses resultados apresentados aqui, conserte, tá bom? Para que possamos estar com as nossas atividades corretas. Então vamos partir para a segunda questão. Segunda questão vocês teriam assim: resolva as subtrações. Nós temos 64 menos 37. Eu tenho aqui 4 menos 7. Eu posso do 4 tirar 7? Claro que não, afinal o 4 é menor do que o 7. Então o que é que eu faço quando isso acontece? Tenho que pedir emprestado. Venho no algarismo seguinte e digo: senhor 6, me empreste aí alguma coisa. O que é que o 6 vai fazer? Vai emprestar o 1. O 4 então vai se tornar 14 e o 6 vai se transformar em 5. Agora ficaria assim: 14 menos 7. Posso fazer agora? Posso subtrair? Claro que sim, afinal o 14 é maior do que o 7. Então ficaria 14 menos 7 é 7, professor. O 6, como se transformou em 5,
ficaria agora 5 menos 3. Qual seria o resultado? Isso mesmo, 27. Dando continuidade, nós temos também aqui o quesito B, que deveríamos fazer a seguinte subtração: 693 menos 259. Seguindo o algoritmo, começando a partir das unidades. Então, 3 menos 9. Eu posso, do algarismo 3, tirar 9? Claro que não, então tenho que novamente pedir emprestado. Venho aqui no número seguinte, peço: Senhor 9, empreste alguma coisa. Ele vai lhe emprestar 1. O 3 passa a se tornar 13. E o 9 vai se transformar em 8. 13 menos 9, 4. 8 menos 5. Posso fazer essa subtração? Sim, afinal o 8 é maior do que o 5. Ficaria como? Ficaria assim, professor. 8 menos 5 é igual a 3. 6 menos 2, 4. 434. Concluí a B. C. Nós temos 98 menos 29. Tenho aqui 8 menos 9 inicialmente. Eu posso fazer essa subtração? Claro que não. Faço o mesmo processo que fiz anteriormente. Venho aqui no 9 e peço emprestado um algarismo. O 9 se transformará então no número 8. Então ficaria assim: 18 menos 9 é 9, professor. 8 menos 2 é 6, professor. E assim concluímos a segunda questão. Passamos então para a próxima atividade. Correção da atividade no livro. Na atividade do livro eu pedi para que vocês fizessem uma leitura. Após fazer a leitura, iriam responder as seguintes questões. Questão número 1. Qual é o nome e o endereço da loja de materiais para a construção na qual a compra de Pedro foi realizada? Ao ler o texto, vocês iriam se deparar com a seguinte resposta. Observem. Tinguá Materiais de Construção, que fica na Avenida Santa Mônica, número 1143, em Jaciaba. Seria essa a resposta da questão 1. Portanto, se você colocou semelhante a esta resposta, está correto. Por acaso, se tiver colocado de uma maneira diferente, corrija. Bom, dando continuidade, tínhamos também a segunda questão para concluir esta atividade. Na segunda questão, vocês deveriam fazer o seguinte. Deveriam observar e falar quantos produtos diferentes foram comprados. E em seguida, falar quantos reais Pedro gastou. Pessoal, ao fazer essa leitura, vocês tinham visto o seguinte, ó, que foi comprado 8 produtos e se somássemos o preço de cada produto, iríamos se deparar com a seguinte quantidade em reais, R$ 1.139. Então, concluímos aqui a correção da nossa atividade. Olá, turminha Conta Toy! Olha só, hoje nós temos um relógio de ponteiro. Hoje vamos aprender a olhar os minutos neste relógio. Nós vimos que cada um desses números representa uma hora. E também que o ponteiro pequeno é que representa as horas. E hoje nós vamos ver que o ponteiro grande representa os minutos. Mas como o ponteiro grande vai representar os minutos, indicando para o número que representa as horas. Para ajudar nessa parte de olhar os minutos, nós vamos escrever os números do lado de fora. Mas atenção, esses números não existem no relógio de verdade, hein? O número 12 representa 0 minutos, ou uma hora inteira. O número 1 representa 5 minutos. O número 2 representa 10 minutos, quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 3 representa 15 minutos. O 4 representa 20 minutos. O número 5 representa 25 minutos. O 6, 30 minutos. E até agora nós já fizemos metade do relógio, ou seja, meia hora. O número 7 representa 35 minutos. O número 8 é igual a 40 minutos,
quando o ponteiro grande estiver apontado para ele. O número 9 representa 45 minutos. O número 10, 50 minutos. O número 11 representa 55 minutos. E olha só, repare que os números estão crescendo de 5 em 5. Então vai ficar muito fácil de você lembrar. Então vamos contar 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Mas e depois do 55? Vem 00? Significa que começou tudo de novo. É uma nova hora. Mas como o relógio de ponteiro indicaria que são 1h e 12 minutos, sendo que os minutos estão andando de 5 em 5. Mas como os minutos não andam só de 5 em 5 minutos, nós vamos fazer uns risquinhos para você entender melhor ainda. E olha só, são 4 risquinhos entre cada número. Tanto os pretos quanto os cor de laranja representam 1 minuto. Então, agora que já está tudo explicado, vamos aprender a olhar as horas e os minutos no relógio de ponteiro. O ponteiro pequeno está apontando para o 12 e o ponteiro grande para o 6. Então, são 12:30 ou 00:30, ou que chamamos também de 12h30. Agora, o ponteiro pequeno está apontando para o 11 e o ponteiro grande apontando para o 5. Você sabe dizer que horas são? Isso mesmo! São 11h25. E para indicar que são 10h08, onde os ponteiros devem ficar, já que não tem nenhum número 8 onde os minutos estão? Para indicar que são 10h08, o ponteiro pequeno está indicando para o 10 e o ponteiro grande está entre o número 5 e o número 10, porque cada um desses risquinhos precisam ser contados. Então vamos lá? Como nós precisamos saber a indicação de 8 minutos, 5, 6, 7, 8, 10h08. Esperamos que tenha aprendido, turminha! Então, turma, dando prosseguimento à nossa videoaula, vou apresentar para vocês o nosso conteúdo de hoje, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre as medidas de tempo. Mas as medidas de tempo, professor? Isso mesmo. Como nós podemos observar aqui, existem vários instrumentos que servem para medir o tempo. Como vocês sabem, o relógio podemos utilizar para isso, o calendário, o cronômetro, uma ampulheta também. Aqui nós podemos observar calendário, ampulheta, cronômetro e um relógio de parede. Mas será que vocês sabem como identificar as medidas de tempo no relógio de parede? É um pouquinho complicado, né? Então na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso, ok? Bom, o relógio. Relógio é o instrumento mais usado para medir o tempo. Claro, todo mundo tem em casa. Se não tem em casa, já presenciou ou pode ver facilmente nas casas dos seus familiares, vizinhos e por aí vai, não é? Medida de tempo. Um dia, pessoal, tem 24 horas, ou seja, demora 24 horas para a gente passar um dia inteiro e em seguida iniciar outro dia. Cada hora possui então 60 minutos. E nos relógios de ponteiro a gente não vai identificar esses minutos assim tão facilmente. Por isso é necessário a gente ter um conhecimento aprofundado e estudarmos um pouco mais sobre ele, tá certo? No relógio de ponteiro há 12 números. Esses números são compostos da seguinte forma, do 1 até o 12. E nas medidas de tempo, para que a gente possa medir
o tempo nesse relógio de parede, a gente utiliza os ponteiros, que vão sempre girar para a direita. O ponteiro maior irá marcar os minutos, e já o ponteiro menor vai marcar as horas. Mas, professor, o que eu devo fazer agora? Bom, supondo que você já tenha visto esse vídeo todo, você irá ter que fazer uma atividade. Essa atividade é a seguinte: vocês precisarão utilizar o material didático, o livro didático de vocês, tá bom? Hoje não utilizaremos o caderno. Então você irá fazer o seguinte: lá na página 62 e 63 do seu livro, faça a leitura visual e textual do que vocês irão ver nas duas páginas. Será a abertura da unidade, grandezas e medidas. Em seguida, você irá responder as questões presentes na página 62, que é a questão para começar, vai ter uma perguntinha para você. E em seguida, na página 63, tem a parte do para refletir. Você irá ler e responder também essa questão. Feito isso, você passará para a seguinte página. Página 64. Na página 64, vocês irão fazer a leitura visual e textual do que está presente lá. O conteúdo, as horas do relógio. Como a gente viu um pouquinho sobre o relógio anteriormente, vocês irão então conseguir resolver essa atividade. Nessa atividade, vocês vão fazer questão 1 e questão 2. Após concluir, vocês irão passar para a página 65. Lá na página 65, turma, vocês irão fazer a resolução da atividade hora e meia hora. Para isso, vai ser necessário vocês responder a atividade no livro, as questões 1, na qual você vai precisar construir um relógio. Lá o livro vai indicar a página na qual você irá recortar, irá precisar também utilizar a cola para conseguir construir esse relógio. Isso na questão 1. Questão 2 e questão 3 vocês irão ler e responder no próprio livro, certo? Professor, e a correção da atividade, como vai acontecer? Bom, na próxima aula, as questões do livro, vou apresentar novamente em uma nova videoaula a correção dessas questões. E também vou aguardar que vocês me mandem as fotos dessas atividades, principalmente do relógio que vocês confeccionaram ou que devem confeccionar, tá bom? Vocês devem enviar para o meu WhatsApp, não envie no grupo, envie no WhatsApp pessoal do professor, ok? Alguma dúvida? Inicie, por favor, este vídeo novamente. Se por acaso essa dúvida permanecer, você entra em contato comigo, tá ok? Bons estudos e até mais!